programa de hoje estamos tentando entender como as novas tecnologias estão impactando uma das mais antigas e importantes formas de expressão da arte e da política, o teatro. Se representar nos palcos é o seu caminho, fique atento para a nossa próxima dica. O site Oficina de Teatro é um convite para quem quer aprofundar o conhecimento sobre uma das mais antigas formas de expressão da nossa cultura. O site possui um buscador que ajuda a encontrar escolas e cursos de teatro nas principais cidades do Brasil. É só clicar no item Escola de Teatro que o sistema retorna com várias escolas. Em cada uma há um link para obter mais informações. Aqui vale a pena dar uma olhada com calma, sem pressa. E se você quer montar uma peça e precisa de atores, aí é só clicar no item Procurar Atores e escolher o seu futuro elenco diretamente no banco de dados. Ainda em Procurar Atores, é possível refinar a pesquisa com informações básicas, como sexo, cidade onde o ator se encontra, etnia ou mesmo idiomas falados. Agora, se você quer conhecer os textos consagrados, como Hamlet de Shakespeare, ou clássicos gregos como Édipo Rei, é só clicar em Downloads e pronto. Você estará frente a frente com os mais importantes textos de teatro de todos os tempos. E o melhor, totalmente grátis. Vale a pena compartilhar. Oficinadeteatro.com. Teatro como evolução, teatro como revolução, teatro para combater a opressão. Quem fala sobre esses caminhos é Armindo Rodrigues Pinto, diretor do grupo Revolução Teatral, e Pedro Paulo Rocha, artista e criador da rede Transmídias. Quem também contribui via web é a Lia Vasconcelos, dramaturga e roteirista. Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem todos aqui com a gente. Você pode participar dessa conversa com a gente e a gente separou um trecho aqui de um vídeo com uma entrevista do dramaturgo Augusto Boal, criador do Teatro do Oprimido. Vamos lá? Sempre achei e continuo achando que o teatro é político, mas isso não é uma opinião, isso é uma constatação, isso não é uma invenção minha, é uma descoberta. A gente descobre que todo teatro é político, porque todo teatro, como toda arte, ela não é a reprodução do real, ela é uma representação do real, ela é uma outra coisa. O real é uma coisa, a sua representação, tendo também uma realidade, é outra realidade, não é a mesma. Então, quando você faz uma representação, você faz essa representação de algum ponto de vista. Esse ponto de vista não é cósmico, nós não estamos no cosmos, nós estamos na Terra, nós estamos inseridos numa sociedade. Então, inevitavelmente, a gente fazendo uma representação dessa realidade, em seguida, essa realidade é mutante, ela está em mutação, ela está em transformação, ela está em desenvolvimento. Então, a gente sabe que a gente quer que esse desenvolvimento vá num sentido ou no outro. Então, inevitavelmente, essa representação que a gente vai fazer, ela vai ser formada pela ideologia que nós temos, conscientemente ou não. Então, inevitavelmente, é político. O ato de criação e o ato da representação do teatro é mais ainda. Naquela época, durante a ditadura fascista, que nos desgovernou durante tanto tempo, havia muita discussão. Eu me lembro que havia uma discussão assim, o violão do Baden-Powell é de direita ou de esquerda? E, então, a resposta que pareceria lógica seria dizer não é nem de direita nem de esquerda. Para mim é uma resposta falsa. A minha resposta verdadeira é o violão pode ser de direita e pode ser de esquerda. Se naquela época o Baden tocasse maravilhosamente como ele tocava, para a população que precisava da música dele, então eu diria o violão dele é de esquerda. Se ele fosse tocar, graças a Deus nunca fez, para aqueles militares golpistas, evidentemente seria um violão de direita. Então é verdade que mesmo uma nota musical que aparentemente é inocente, na verdade a sua situação no mundo, como ela é social, ela não é uma coisa assim que vive na floresta amazônica, mas vive num contexto social, inevitavelmente é político, mas não é necessariamente partidário. Augusto Boal, da série Histórias do Poder, 100 anos de história política no Brasil. Um tesouro aqui que a gente está compartilhando com vocês. E eu queria saber do oprimido virtual, teatro do oprimido virtual. Vamos lá, Armindo. Então, acho que para quem faz teatro do oprimido, ele engatinha. Porque eu vejo assim, se a internet faz com que você se aproxime e chegue àquele que está do outro lado do mundo, o teatro do oprimido faz com que você chegue, você se entenda ou converse, esteja com aquele que está ao seu lado e que você não vê. Então, acho que a gente ainda está engatinhando por uma questão até
Não sei, porque o teatro oprimido, apesar de estar em todas as classes, a opressão está em todas as classes, e o teatro oprimido é feito para todas as classes, para todos os recortes da população. Mas a gente trabalha com uma população, basicamente, trabalha muito mais com aquele que está na periferia mais afastada, ou com aquele que tem sofrimento mental, ou aquele que tem, enfim. Então, eu entendo, vendo e ouvindo vocês, eu percebo o quanto falta para a gente do teatro oprimido perceber essa possibilidade. E também, eu estava contando, a gente esteve na Guatemala no Encontro Latino-Americano de Teatro oprimido, e nós apresentamos a nossa peça, que era, na verdade, um outro grupo, porque é um grupo de estudantes classe média de uma cidade como São Paulo, e aí a gente começava a apresentação com um vídeo falando da opressão sobre a mulher. E a apresentação desse vídeo dentro de uma peça de teatro oprimido causou estranhamento e muita gente que faz teatro oprimido. Eu estou fazendo aqui uma reflexão, na verdade. Vendo vocês, ouvindo, estando nesse programa, está me fazendo repensar, né? Então, assim, o nosso trabalho ele chega a muita gente via internet, mas não como, por exemplo, esse projeto, como é que chama? Teatro para Alguém. Teatro para Alguém. Então eu percebo que talvez, por ser da geração que eu sou, que tem mais dificuldade para trabalhar com isso, mas enfim. Mas eu vejo que é claro que existe o oprimido virtual. Existe o oprimido de qualquer. Existe o oprimido virtual, aquele que não tem o alcance, não tem o acesso a esse instrumento, né? E acho que não tem voz. Não tem voz, porque ele não tem acesso nem à educação, ele não tem acesso ao básico que vai fazer com que ele seja um representante de si mesmo. Então eu vejo na internet muito jovem que é legal escrevendo sobre si próprio, escrevendo sobre a vida. Eu vejo assim muito esses movimentos de rede, enfim. Mas ainda está faltando, por exemplo, hoje, eu não sei se tem a ver, mas nós temos em São Paulo vários grupos de teatro popular, grupos formados na periferia, que estão, por exemplo, dentro das ocupações, como gente que está próxima daquele. Eu não tenho problema de habitação, mas é um problema meu também. Eu moro em São Paulo, eu estou aqui. Então, talvez esse instrumento, que é a internet, a gente ainda não tenha aprendido direito a usar. Confesso que. Bacana. Diga lá, Lia. Por outro lado, acho que também muitas ONGs atualmente já estão trabalhando nessa perspectiva de aproximar o jovem dessas tecnologias. Aqui, só para citar um exemplo aqui de Salvador, que trabalha com isso, né? Então, a gente, além do vídeo, sim, quer dizer, da aprendizagem do eles também trabalham com a linguagem do teatro e conseguem aproximar essas duas linguagens, que eu acho que é bastante facilitado, né, por esse veículo, por esse meio, que é a internet, que possibilita que várias linguagens. Então, conhecemos várias instituições aqui em Salvador e nas outras cidades do Brasil que já estão trabalhando com essas linguagens todas, né? Isso é muito bom também. Excelente. Pedro, tua contribuição aí para a gente poder aproximar mais essas coisas. Eu acredito que é um campo a se experimentar. É como se fosse uma arquitetura que a gente construa. Eu fico imaginando, imaginando o quilombo, um quilombo que não fosse só para negros, mas fosse para mestiços, para índios, para todo mundo que estaria fugindo, né? Então, a ideia do quilombo, da sociedade mestiça no Brasil, é de misturar tudo. Esse grande quilombo é o Brasil. E essas fronteiras em tecnologias e modos diferentes de operar com a sensibilidade. Eu achei que tem um encontro maravilhoso que poderia ter mesmo entre Boal e Zé Celso Martinez. Então, existe ao mesmo tempo um experimento urbano e cibernético, tecnológico, que a gente tem que fazer. E eu acho que isso tem a ver muito com a tomada, realmente, das bordas. Os processos têm que se encontrar. Que está acontecendo já, né? Está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente pode falar de ruidocracia. Eu sou a favor da ruidocracia, no sentido que a gente pode fazer música com o ruído, que a gente pode trabalhar, sair do binarismo ideológico e trabalhar com a diferença como composição. Então, às vezes, no Brasil, muitas coisas não se compõem por causa que a gente não vê o ruído, a ruidocracia como possibilidade de composição. Então, tem que sair das diferenças e ir para a multiplicidade. Então, acho que é um momento de construir e de ocupar. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que se ultrapassar o modelo cultural mesmo de gestão da cultura. Então, o desafio é esse mesmo. Como você vai potencializar as bordas que estão emergindo, não só dentro de um padrão institucional e cultural, porque o coletivo Crack, a Favela Chão, está na rua. Existe algum projeto, existem plataformas abertas de transmídias na cidade? A gente tem pensado muito a cidade transmídia. Como construir isso? O que é uma cidade transmídia? Seria exatamente uma cidade que é tomada
pela multiplicidade urbana e que ela possa se construir a partir dessas conexões entre essas diferenças todas. Então, ao mesmo tempo, você tem no Brasil um padrão institucional, um padrão organizacional, uma hierarquia dos espaços. É fundamental, por exemplo, você repensar os modelos desses ambientes culturais, do programativo. Então, não existe espaço para borda. O Brasil virou um salão de instituição. Tudo se passa pelo projeto. Então, por que o produtor cultural não vira um software? Por que o gestor não vira um software? Porque custa muito, você tem que transar projetos. A questão da burocracia é uma forma de exclusão. Então, acho que Você diz os editais? Os editais. É uma forma de exclusão porque custa. Então, é melhor que o gestor e o produtor cultural virem um software, que nem na cibernética, porque facilita. Então, criar no Brasil e criar projetos inovadores custa. Isso está dentro de um padrão institucional. Então, acho que teria que, ao mesmo tempo, ter tomadas criativas de existência e de multiplicidade dos ambientes. Então, como que você vai criar essa borda não vai ser capturada? Qual que é a tua expectativa para a próxima prefeitura, que já começa com o decálogo digital e com todas essas visões da interatividade da cidade digital? Eu acho fantástico, eu acho que existe eu acho fantástico a perspectiva, mas eu sinto falta de um projeto tecnológico capaz de inserir as redes sociais no debate. Não dá para você falar em democracia, em diálogo, se você tem um projeto tecnológico de vanguarda capaz de inserir todo mundo. Então, é ridículo o uso das redes sociais. É tudo figurativo, não dá para fazer propaganda. Você tem que assumir as contradições, não dá para você apagar as contradições e só servir, porque a democracia é feita das contradições, é feita das ruidocracias, porque senão o outro vai ser sempre um demônio quando me critica. Então, é interessante compor dentro de projetos de vanguarda e sair do discurso sociológico que separa. Você tem alguma referência no mundo para isso já? Alguma coisa que está acontecendo, assim, que você gostaria de citar? Eu acho que São Paulo é uma experiência realmente viva nesse sentido. Existe uma agitação, existe realmente um movimento. Eu nunca vi a cidade com tanta vontade de se conectar, mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma experiência de borda, toque em algumas contradições. Então, existe também, até onde a política... O que o Juca Ferreira gostaria de fazer e não poderia fazer? Essa é uma pergunta interessante. O que é impossível para a política? O que é impossível para a política? E é possível para o povo, né? Eu acho que é impossível para a política assimilar e assumir o teatro e a cultura. Porque, por exemplo, o teatro, já da Grécia, 500 anos antes de Cristo, o teatro era do poder. É o poder falando de si. É o poder se impondo. Então, é um teatro que vai dizer, olha, é assim que você deve se comportar. Então, eu entendo que não interessa para a política, não interessa para o Estado uma formação verdadeiramente teatral ou literária, etc, etc. Então, eu acho que são válvulas de escape. Eu, por exemplo, como arte educadora, me sinto fazendo parte de um sistema, e eu sou usado por esse sistema. Se eu não tiver essa crítica de entender que eu sou uma válvula de escape para esse próprio processo, eu estou perdido. Não é? Então, eu acho assim, a política não quer, ela não vai querer. Então, acho que o buraco é mais embaixo. O neoliberalismo, ele te deixa pendurado, ele te deixa numa pior e tem uma propaganda que te convence que você está numa boa. Você está ferrado, você é subempregado, você é um desgraçado e você acha que você está legal, de tal a força de comunicação do neoliberalismo. Então, não sei se eu fugi do tema, mas acho que o teatro do oprimido está um pouco dentro disso, dessa resistência. É isso, né? Porque o Boal, ele sempre lutou, ele sempre falou dos meios de produção teatral na mão de todos. E é claro que não é isso que acontece, nem com os editais. Os editais, para mim, são muito subjetivos. Eu não vou ganhar um edital nunca. Posso até ganhar se eu souber escrever bacaninha, enfim. O software pode resolver, né? Pode resolver. Então, eu acho que assim, quem está no teatro, está fazendo teatro, não só o teatro, como o teatro social, esse pessoal que está nas ocupações, por exemplo, é a guerrilha, né? Então, você tem um sistema de comunicação que é a bomba atômica e nós somos a guerrilha que está aqui e por ali, apesar desse instrumento fabuloso que é a internet hoje. A gente vai continuar esse papo na sequência. Fim aqui agora do segundo ato. Hora da gente conversar um pouquinho aqui nas coxias, pensando no que vai vir a seguir. A gente volta em um segundo. Já, já.